Fala pessoal, Felipe aqui em mais um episódio do nosso programa de Mais Jornada da Diversidade. Uma jornada nessa segunda temporada dedicada a mulheres super poderosas. E eu tô aqui ao lado de mulheres incríveis. Bem-vinda, Emily. Obrigada. Pra mais esse Oi, episódio. audiência. E hoje estamos com uma convidada que eu não vou dar spoiler, eu vou deixar ela se apresentar para vocês, porque ela vai compartilhar muita coisa legal com a gente, para que a gente, de fato, estabeleça diálogos acerca da diversidade, saia da caixa, pense diferente e faça aí desse mundo um mundo muito melhor, né? E é nessa energia que a gente começa o papo de hoje, dando as boas-vindas para ela. Se apresente para nossa audiência. Oi pessoal, agradeço o convite. Eu sou a Regiane Nunes. Eu sou ex-atleta paralímpica, sou nutricionista, educadora física e pessoa com deficiência. Eu sou cega, né, há 10 anos e vim aqui para contar um pouquinho da minha história, das minhas experiências como mulher, como alguém ativa na sociedade. Quando a gente fala de deficiência, a gente abre um mundo, né? Uhum. Dentro do teu lugar de fala, qual que é a forma correta das pessoas se referirem a uma pessoa cega? As pessoas têm muito essa dúvida, né? É deficiente visual, é cego, nasceu, não? Como é que é isso? Existem, assim... Eu falo que não tem que ficar com muitos dedos, né? Porque assim, eu sou cega, então não tem que ficar com essa de pessoa com necessidade especial, não. É simples, é breve, é objetivo, é muito lúcido, assim. Existem duas categorias de pessoas com deficiência visual. Uma são as pessoas com baixa visão, ou com visão subnormal, e outras são cegos. Eu sou cega e ponto. Só isso. E você adquiriu a cegueira, né, durante a sua vida. Isso. Eu nasci com uma doença, que é o glaucoma, que é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. É uma doença crônica, uma doença degenerativa. Então, à medida que a minha idade foi avançando, a minha doença foi evoluindo, até que há 10 anos atrás eu perdi completamente a visão. Eu estava sentada, desculpa, Emily. Não, pode Eu estava sentada no sofá da minha casa, na mesma posição que eu tô aqui, de perna cruzada, de vestido longo. E aí eu lembro que a última coisa que eu vi foi o meu pé. Então, foi assim que eu perdi a visão, foi assim que eu entendi o que estava acontecendo. Como é que você enfrentou esses obstáculos de fazer essa transição, né? Porque... assim, eu costumo dizer que eu não aceitei o que aconteceu, porque acho que aceitar me colocaria num estágio assim de monotonia, de parada e tal. Eu entendi o que aconteceu, eu simplesmente nasci com uma doença, eu sabia que existia esse prognóstico de um dia eu ficar cega, e quando aconteceu, não foi fácil, é claro, foi um susto, porque eu estava enxergando no momento, no outro dia eu não estava enxergando mais nada. Mas eu tenho uma família que me ampara em tudo e que me trouxe para essa realidade, assim, de que agora a vida recomeçou. A vida não terminou, ela simplesmente recomeçou de uma maneira diferente. E aí eu tive que reaprender como uma criança. Eu tive que reaprender a comer, eu tive que reaprender a andar, eu tive que reaprender a escrever, a ler, eu tive que reaprender a me entender como pessoa, como mulher, eu tive que reaprender a assinar o meu nome, né? Aos 29 anos eu me tornei uma criança novamente. E a nossa audiência é super curiosa aqui, Rê. Eles querem saber como que foi esse processo. Teve altos e baixos, mas como que você foi lidando com isso ao longo do tempo? Assim, recentemente eu fui mãe, né? Só para exemplificar o que aconteceu nesses 10 anos. E aí, assim, como vai ser quando a sua filha for para a escola? E eu entendi nesses 10 anos que não adianta você ficar pensando a longo prazo. A gente tem que viver o hoje, né? A dificuldade ou o obstáculo está aqui diante de você agora. Então, o que você vai fazer? Calma. Tudo tem um jeito, tudo tem uma forma. É uma questão de organização, é uma questão de paciência. E tudo a gente consegue fazer. Num ritmo diferente, talvez... Né, num time diferente, mas tudo é possível, assim, é possível eu me maquiar, é possível cuidar da minha filha, é possível eu trabalhar, é possível tudo é possível. Inclusive você está belíssima. Foi você mesmo que cuidou desse style? Sim, só que
Sou eu que me cuido, assim. Sou eu que decido meu corte de cabelo, sou eu que decido a minha roupa, sou eu. E você falou sobre renascer, né? E acho que isso vem de uma perspectiva de visão mesmo, né? De futuro, de mundo, que está muito além de enxergar ou não. Como é que você... Quais foram os seus recursos para se transformar? Porque você se transformou numa nova mulher, né? Como eu disse anteriormente, assim, os meus recursos foram inicialmente a minha família. Eu tenho uma base familiar muito sólida. Os meus pais, eles não têm escolaridade em níveis altos, mas eles têm uma coisa que se chama sabedoria. E os meus pais sempre me aceitaram desde pequeno, nunca negaram a minha doença, nunca negaram a minha deficiência e sempre me fizeram entender que isso poderia acontecer. Então, acho que isso foi primordial nesse processo todo. Depois veio a natação. Eu nadei durante alguns 20 anos da minha vida. Eu comecei a nadar, eu enxergava. E diante de tudo de tantas incertezas que surgiram na minha vida, assim, eu ficava, será que os meus amigos vão gostar de mim? Será que eu vou arrumar um namorado? Como vai ser tudo? E eu sabia que a natação, independentemente de qualquer coisa, de eu voltar a enxergar ou não, que ela me aceitaria, né? Porque, a princípio, quando eu perdi a visão, o médico me disse assim, olha, você vai fazer uma cirurgia e você vai voltar a enxergar. Não como você enxergava antes, mas você vai voltar a enxergar um pouco. E aí eu tive que lidar com toda essa expectativa de vai enxergar, não vai, é hoje, não é, vou dormir e amanhã eu vou voltar a enxergar, e de ficar de olhos fechados, ai meu Deus, é hoje que eu vou voltar a enxergar, e quando eu abria eu me frustrava. E a minha família me fez parar de criar essa expectativa, de aceitar o que aconteceu, quer dizer, de entender, né, como eu disse anteriormente, o que aconteceu. A natação me trouxe um universo de possibilidades. Depois a faculdade, né, eu me matriculei no curso de nutrição, eu enxergava. E aí quando as aulas começaram, eu já não enxergava mais. E esse curso me fez, assim, eu não só me tornei nutricionista, eu me reencontrei como mulher. O curso de nutrição, ele é predominantemente uma área feminina, né? Eram pouquíssimos meninos que tinham na sala. E aí, quando eu cheguei na sala a primeira vez, eu cheguei como uma criança. Eu cheguei segurando na mão da minha mãe me colocou na sala de aula. E aí as meninas ficaram todas cochichando. Nossa. E eu senti, eu não gostei do sentimento de que as pessoas estavam tendo dó de mim. Eu falei, se as pessoas vão falar de mim, elas vão falar com admiração. Eu não quero que ninguém tenha dó de mim. E aí eu comecei a me arrumar, eu comecei maquiada pra faculdade. Quando eu chegava, as minhas... Nossa, quem escolheu a sua roupa? Fui eu. Nossa, mas como? Gente, eu queria uma roupa nova todo dia pra ir pra faculdade. Ditando tendências. E aí começou a acontecer isso, sabe? E aí eu me senti mais mulher, mais feminina. As meninas me ajudaram muito, elas nem sabem o quanto elas me ajudaram. E aí depois disso veio a questão da maternidade, vieram outras questões que fizeram com que eu me tornasse a Regiane que eu sou hoje. E que não é fixa, né? Que daqui a pouco eu vou estar falando disso aqui num passado e já vão ter acontecido outras transformações. E que incrível você estar hoje num lugar de inspiração, né? Que acho que vem dessa projeção que você se deu, que talvez tenha começado nessa cena e que hoje você está aqui falando para um público numa escola de inovação, né? Então é muito incrível. E como é que você sente que o mercado está em relação a oportunidades e acessibilidade? Você tem esse parâmetro? Assim, eu sempre falo, é meio engraçado, assim, né? As empresas, existem as leis de cota, existem tudo, né? Assim, e as pessoas querem o cego que enxerga, as pessoas querem o deficiente físico que anda, as pessoas querem as pessoas que são minimamente deficientes. A cegueira, ela é uma deficiência severa, né? E requer recurso de acessibilidade, requer consciência das pessoas, requer tecnologia. Infelizmente, a sociedade ainda não está preparada. Ela caminha para isso, a passos ainda lentos, mas caminha. Eu sinto esse caminho. Mas, assim, uma coisa que a pandemia nos ajudou foi a questão do home office, a questão de você não precisar da mobilidade para se deslocar.
né? Então, hoje, eu trabalho da minha casa, eu montei um escritório na minha casa e eu escrevo para um portal de alimentação e nutrição de dentro da minha casa e as pessoas até esquecem que eu sou deficiente quando me passam pautas, quando me mandam arquivos, porque a minha deficiência, ela fica imperceptível, né? Porque o que evidencia a minha... Eu posso ser mais ou menos deficiente, depende do ambiente que eu tô. Então, dentro da minha casa, a minha deficiência, ela fica imperceptível. Eu até brinco que eu falo que se um ladrão chegar na minha casa, ele não vai perceber que eu sou cega. Porque eu posso me esconder, eu posso fugir, eu posso... Tá preparada? E se... Mas aqui, por exemplo, né? Quando eu cheguei completamente perdida. Então aqui eu me tornei mais cega do que na minha casa. E aí, essa questão de estar no mercado de trabalho, de um lugar que eu me sinto bem, que eu me sinto confortável e que a minha deficiência fica imperceptível, me torna mais produtiva, né? Eu entendo isso. Antes de abrir para a audiência, que a essa altura já deve estar cheio de perguntas. Nossa audiência é super curiosa. Eu queria saber de você como é que a gente que está num outro espaço apoia, né? Como é que a gente contribui para que pessoas que sejam cegas se sintam confortáveis nos lugares, se encontrem ali em ambientes novos. Como é que a gente apoia? Olha, é mais simples do que qualquer pessoa possa imaginar, assim. Eu acho que é isso que você fez agora, é perguntar, olha, como eu posso ajudar? Porque nós somos cegos, mas nós não temos um manual, assim, de instruções. Olha, pergunte isso ao cego, ou pegue o cego assim, ou, sabe? Não existe isso, porque independente de deficiência ou não, nós somos seres individuais. Cada pessoa gosta de uma tratativa. Umas pessoas gostam de ser tocadas, outras pessoas não gostam. Umas pessoas gostam de falar, outras não gostam. Então, assim, eu acho que é chegar e perguntar, escuta, como eu posso te ajudar? Né? Eu posso te conduzir? Não posso? Você precisa de ajuda? Não. Porque tem cegos que não gostam de ajuda, tem cegos que gostam. Então, eu acho que esse é a sensibilidade. O grande lance disso tudo é a sensibilidade. Olha, eu sou Felipe, você, antes da entrevista, né, você me mostrou, olha, as minhas unhas estão assim. Então, isso me aproxima de você, entendeu? Se descrever, vocês me deram uma noção do ambiente, me descreveram um cenário. Então, isso tudo me aproxima de vocês. Legal. Vamos para nossa audiência, que eles estão aqui, ó, Rê, super empolgados. Rê, você comentou um pouquinho do seu processo, né? Você cresceu, você se transformou, você foi evoluindo ao longo da sua carreira, como mãe, como pessoa e como mulher. Da onde você tirava determinação e coragem para tudo isso? O que você via que você continuava tentando? Até porque, por mais da sua perspectiva ser bastante otimista, né, a gente sabe que o redor não está preparado para as minorias, sejam elas deficientes, LGBTs, raciais. Como é que é lidar com isso diariamente para ir ocupando esses espaços? Eu não contei para vocês, mas eu tenho um irmão. Eu falei da família, né? Eu evidenciei muito essa questão da família. Eu tenho um irmão, ele é mais novo do que eu, 3 anos. E dentro de uma família enorme que nós somos, só eu e o Renato nascemos com a mesma doença. Eu perdi a visão e o Renato, ele enxerga. E quando eu perdi a visão, eu ficava assim, um paradoxo, né? Assim, eu não posso mostrar que isso é tão difícil, porque o Renato pode se assustar. E na contramão disso, o Renato ficava, meu Deus, ela é muito forte. Então, indiretamente, um dava força pro outro, sem saber. Né? Eu pensava muito nisso. Eu não posso assustar meu irmão, porque ele tem o mesmo prognóstico que eu. A gente vive momentos, realidades, situações diferentes, como eu falei. O Renato enxerga hoje, mas quando eu perdi a visão, eu pensava muito nisso. Eu não posso mostrar pro meu irmão quanto isso é difícil. E aí, quanto menos você pensa que algo é difícil, menos aquilo fica perceptível, menos fica doloroso, né? Daí que vem essa determinação. Então. Exatamente. Nossa, quantas coisas incríveis. Você vai falando e, de fato, você vai criando na gente outras perspectivas, né? E é muito, muito incrível estar aqui com você nesta troca, porque essa temporada especificamente, que é uma temporada dedicada a mulheres, foi muito difícil escolher 12 mulheres super poderosas para representar a figura feminina de uma forma tão sensível e tão contributiva.
E é muito inspiracional ter você nesse lugar, trazendo isso para um diálogo, entre aspas, normal, né? Eu vou até pedir licença, assim, para fazer um parêntese. É incrível também, para mim, ser colocada com esse título, né? Primeiro de mulher. Porque para mulher com deficiência, a sociedade nos enxerga muito como seres assexuados, né? Assim, do tipo, você namora? Você é casada? Mas ele é deficiente, né? Você tem filho? Mas quem cuida da sua filha? Né? E isso é tão normal para mim, né? Assim, o meu marido, ele não tem deficiência, cego não precisa só casar com cego, a gente não vive num gueto. A minha filha não é deficiente também, isso também era algo que ficava, nossa, tipo, não é, sabe? Ser cego não é uma sentença, assim, sabe? É só uma condição, né? É uma característica minha, assim como eu tenho cabelos curtos, como eu tenho a pele clara. É só uma das minhas características, não é algo contagioso, que eu preciso só conviver com cegos e reproduzir cegos. Não é isso. Então, quando me chamam para dizer assim, olha, você é mulher e tudo, isso para mim também é muito legal, porque, como eu falei, a mulher com deficiência, ela sofre muito isso, de não ser enxergada como mulher, como alguém que tem desejo, como alguém que tem vaidade, como alguém que tem tudo, como qualquer outra mulher. E isso é uma percepção, acho que se conecta muito com a nossa audiência, né? Eu até ia pedir para você o que você diria para pessoas que não conseguiram construir essa ideia que você tem, essa atitude mental positiva, pessoas que estão se deixando pressionar aí pela sociedade e por essas questões. Qual que é a sua mensagem para essas pessoas? Eu ministro algumas palestras, né? E eu sempre costumo dizer isso, que a minha história, eu não tenho o objetivo de de chacoalhar ninguém, porque eu entendo que cada pessoa tem o seu tempo, sabe? Eu acho que não posso gerar nenhum tipo de pressão nas pessoas. Poxa, mas ela conseguiu, você não conseguiu? Eu não gosto dessa perspectiva, sabe? Eu falo que se a minha história, se as minhas atitudes servirem como motivação para as pessoas se enxergarem primeiro, porque a mudança ela tem que vir de dentro para fora, e eu tô fora, né? Cada pessoa tem a sua caixinha lá dentro, então eu tô aqui fora, eu não consigo agir dentro de ninguém. Mas se a minha história servir para inspirar, né, para as pessoas falarem, olha, ela também, assim como eu, dentro da história dela, tem as dificuldades, e entendeu o tempo dela, porque eu entendi o meu tempo, foi só isso, né? Eu também tenho os meus fantasmas, a minha vida não é cor-de-rosa, né? Todo mundo tem os seus fantasmas, todo mundo tem os seus dias de bad, todo mundo tem, mas a gente não pode deixar que isso vença. Então, que cada pessoa respire, entenda, né? Hoje foi só um dia difícil, amanhã as coisas vão estar melhores. Acho que é isso. E conta um pouco pra gente ir aqui pros finalmente. A gente conversaria com você por horas, com certeza. Inclusive, que esse não seja o primeiro encontro, nem o último. Conta um pouquinho da tua carreira, como é que foi para você escolher nutrição, por quê? O que você faz hoje? Como que a galera te encontra? Hoje, olha só que coisa engraçada, né? Assim, eu vivi 20 anos da minha vida no esporte. Eu tinha um corpo atlético, uma vida fora do mundo o tempo todo, viajando aqui no Brasil, fora o tempo todo. E aí veio a pandemia, deu um break e antes disso eu me formei em nutrição, mas eu não tinha perspectiva de trabalhar com nutrição porque eu vivia engajada no esporte. Então eu não tinha assim uma vida fixa, né, para abrir um consultório, para clinicar ou para atender, enfim. E aí veio a pandemia, eu tinha o objetivo de ir para Tóquio em 2020, não fui para Tóquio, foi cancelado, foi adiado, mas eu tinha o desejo de pendurar o maiô em 2021 e ter uma filha. Eu cismei que eu queria ter uma filha em 2021. E aí a pandemia me freou do esporte, eu coincidentemente engravidei. A minha gravidez ela não foi algo, embora tenha sido muito desejada, assim, eu sempre falei que eu queria ter uma filha em 2021, enfim, mas ela não foi planejada, ela foi desejada. E aí, durante a gravidez,
né? Eu que, enquanto enxergava, tinha vários problemas com a minha autoestima, porque eu não me sentia uma mulher bonita. Era muito engraçado isso. E aí, na gravidez, começaram a surgir convites para fazer campanhas publicitárias. Então, eu fiz propaganda de algumas coisas, né? Assim que a Clara nasceu, eu fiz abertura de novela, eu fiz fotos para algumas campanhas. E aí, fiquei em casa. Isso me ajudou também nessa questão da autoestima. Fiquei 1 ano com a Clara em casa, me dedicando única e exclusivamente à maternidade. Essa questão do home me ajudou. Hoje eu atuo como jornalista, eu escrevo para um portal voltado para alimentação e nutrição. Então eu escrevo textos direcionados para nutricionistas. E é isso, divido a minha jornada com a maternidade, sou tutora da Cindy, não falei, mas eu tenho uma cão guia, que é a minha parceira, que é a Cindy, uma cachorra que me ajuda em tudo. E é isso, a minha vida é essa atualmente. No meio da jornada, a Rê se descobre uma modelo aí também. E você tem alguma frase de efeito que você gosta, uma frase que você tem na memória? Eu tenho uma frase que ela é assim, ela diz assim, que é: eu sou tudo o que eu faço para ser quem eu sou. Depois disso a gente já pode encerrar. A audiência está de boca aberta. A gente já tem muito o que pensar. Muito obrigada pela sua generosidade, pelo seu tempo, por abrir a tua história para compartilhar com outras pessoas e por inspirar pessoas fora da bolha, né? Então, isso é muito importante para nós. A gente acredita que nós somos uma escola de inovação e acreditamos que equipes diversas inovam mais. E esse programa existe para mostrar que qualquer um pode ser demais. E assim a gente fica com mais um episódio, convidando vocês para abrirem esse diálogo nas empresas de vocês. Levem a gente e a gente também convida a Rê para ir com a gente aí nas empresas para poder dialogar mais sobre isso. Obrigado. Obrigada, audiência. Obrigada, Rê. Obrigada a todos.